Vamos fazer uma coisa bem prática, como se tivesse um paciente. Quer dizer, já vamos adiantar. Vai ter um paciente ao vivo, então eu já vou falar a tomada de história dela, ou seja, o que acontece com ela. Então, a paciente tem dor. Nessa região, nós chamamos de região parotídea massetérica, tipo cansada ou pesada. Há 3 anos e meio, dor nessa região, temporal, bilateral também, e irradia para o olho. Ela relata que aperta ou toca os dentes durante o dia e à noite também. Sim. Sensação de peso, ok? É típico de uma DTM muscular, correto, Rodrigo? Sim, então vamos lá, vamos diferenciar aí o que é DTM muscular e DTM articular. Então hoje, basicamente nós temos dois tipos de DTM, né? Que é a DTM muscular e a DTM articular. Bem, qual que é a diferença delas? A DTM muscular é quando você tem um paciente com algum problema na musculatura diretamente. Ou seja, o paciente pode relatar dor, que nem o Fábio está falando aí, dor na região do masseter, dor na região do temporal, que é uma dor proveniente de músculo. Então, por isso que a gente chama de DTM muscular. E a DTM articular são aqueles pacientes que estão estalido, paciente que tem abre na abertura e fechamento, ele tem o estalo na abertura, pode ter um estalo no fechamento, pode ter um estalo na abertura e no fechamento. Agora, o interessante é que nem sempre a DTM articular, ela gera dor. Vocês vão ter muitos pacientes aí que tem estalido, tem crepitação e não tem nenhum tipo de dor. Então, na verdade, ele tem o sinal, mas não tem o sintoma. A DTM muscular, o paciente já tem o sintoma, o paciente tem a dor, que é o que o Fábio estava falando agora. Falando do paciente que tem a dor muscular, dor no masseter, dor no temporal. Então, esse tipo de dor é muito característico da DTM muscular. E o interessante é que a grande maioria dos casos são de DTM muscular e não DTM articular, que é mais tranquilo para se tratar, né, Fábio? Nós vamos ter uma abordagem no primeiro passo. Vamos estudar o fator de risco, que o bruxismo está muito relacionado, fatores emocionais também. Então, mudar o comportamento, orientar o paciente a soltar os dentes, não tocar os dentes. Os dentes, em média, foram feitos para se tocarem no máximo, uma média de 17 minutos por dia. Geralmente, nós tocamos mais, né? Aquele exemplo da semana passada, colando um bracket, que a gente está concentrado e, ó, olha o Tá fazendo um temporal. apertamento. Então, aqui, o que é o estalo? É quando o disco está fora do lugar, fora da posição, deslocado. Abriu, fez o cleque, fechou, fez o cleque. Olha lá, abriu o cleque, fechou, estalou. Então, é o deslocamento do disco com redução. É o nome técnico, né? Olha lá. Abriu, cleque. Lembra que, Rodrigo, 40% da população tem isso. Mas nem todos Sim, têm sintomas, né? sim. Então, esse é o deslocamento do disco, né? O estalido, mais conhecido como estalido. Eu vou chamar a paciente, vou fazer uma abordagem bem simples, fazer a palpação nela e colocar compressa o calor nessas regiões. É a abordagem mais conservadora e que tem um resultado muito grande, ok? Só um momento.
Sim. Ô, Fábio, uma coisa interessante de falar, enquanto você chama paciente, é o seguinte, quando nós temos um paciente com DTM, primeira coisa que nós vamos ter que fazer é a tomada de história. Você viu que o Fábio falou, tomei a história do paciente. Então, o paciente com DTM, sempre o primeiro passo é a tomada de história. Primeiro, é o passo mais importante. Porque se você não faz o diagnóstico correto do paciente, o seu tratamento não vai ser correto. É o que nós falamos da última vez na outra live. É, qual que era o maior erro que nós fazíamos? Era o paciente chegar com DTM e fazer ortodontia, achando que a ortodontia ia corrigir tudo. Agora, hoje nós sabemos que a ortodontia ela vai beneficiar em alguns casos, mas a grande maioria dos casos, o paciente que tem DTM muscular, ele não precisa do aparelho para ser tratado dessa dor. Ele vai ser tratado da DTM e não com ortodontia. Então, a tomada de história é a parte principal aí no tratamento. Você consegue praticamente tratar o paciente aí com 90% dos casos só com essa tomada de história. É o mais importante, porque depois a execução é muito mais tranquila. Então, o Fábio vai chamar o paciente lá para poder fazer essa primeira parte. Vai lá, Fábio. Só tem essa pergunta interessante, ó, da Lili Domingues. O calor também funciona em pacientes com DTM articular? Então vamos lá, ó. Nós vamos tratar, nós só palpamos e tratamos os dois músculos mais externos, que é o temporal e o masseter bilateral. Os outros dois músculos, que é o pterigóide medial e o lateral, nós não tratamos ele. O calor não chega até lá, não manipulamos ele. Só que, fazendo o tratamento da DTM muscular, muitas vezes o calor consegue chegar no pterigóide lateral e o paciente deixando de afetar também melhora o pterigóide lateral. E esse pterigóide lateral acaba no disco. Então, muitas vezes o paciente melhora do estado. Correto? Então, nós vamos ter abordagem, o tratamento do muscular, a princípio, é o mesmo do articular. Sendo que a grande parcela dos pacientes melhora do estado. E se você colocar uma placa também, essa articulação distancia e pode recuperar o disco. Então, a abordagem, primeiramente, é a mesma. Tratamento do muscular para o articular. Claro que se o paciente não melhorar, outras medidas serão tomadas para o articular, que mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos passar. Ok? Continua aí, Rodrigo, que eu vou posicionar. Ok, doutor, entendeu, né? Beleza. Continua que eu vou chamar a paciente. Sim. Então, o que o Fábio vai fazer agora? Essa paciente, ela tem DTM muscular. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tratar a musculatura do paciente. Ele vai ver, vai fazer a palpação. Depois da palpação, ele vai começar a trabalhar em cima dessa musculatura que está dolorida. Então, a DTM muscular, quando nós vamos fazer esse tratamento, a gente vai fazer o tratamento local. Isso tem várias formas. Ele perguntou do calor. O calor, nós utilizamos mais a DTM muscular e não a DTM articular. A DTM articular, o paciente ele pode ter o sinal, como eu falei, mas pode não ter o sintoma. Então, essa parte de tratar com calor na DTM articular não faria muito sentido. Só faria sentido se o paciente tivesse dor. Se ele tiver dor, você vai tratar a muscular, que é a dor, e depois fazer articular. Ok? Agora o Fábio vai lá dar continuidade no tratamento da paciente. Então vamos lá. Masseter é o mesmo nome, porém músculos diferentes. Esquerdo, direito, temporal. Esquerdo e direito. Vamos começar pelo esquerdo. Esquerdo. Masseter superior
É 1 a 2 quilogramas. Olha o olho do paciente, da Patrícia aqui. Ela mesma já entregou ponto dolorido, ponto gatilho. Masseter médio. Ó, eu já vejo um ponto aqui. Ó lá. E masseter inferior. Temporal anterior. Temporal médio. E temporal posterior. Aqui foram 3 pontos. 1, 2, 3. E mais 3. 1, 2, 3. 6 pontos de um lado, que corresponde ao temporal e masseter esquerdo. E mais 6 pontos do outro lado. Se o paciente relatar dor em 2 pontos, já tem uma DTM muscular. Então, são 12 pontos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Do outro lado, mesma coisa. Ela já tem dor. O próprio olho dela entregou, né? Então, o que nós vamos fazer? O que o ortodontista pode fazer? A palpação e o calor. Você vê que aqui eu estou pegando, ao mesmo tempo, masseter e temporal. Ó. Fabio, Masseter, interessante, ó. Até para fazer um temporal. comentário. O que vocês estão vendo aí é uma bolsa. Essa bolsa aí ó, é uma bolsa que não tem no Brasil, né, Fábio? Você comprou nos Estados Unidos essa bolsa, né? Sim, sim. Mas existem alternativas aí para poder para serem utilizadas no Brasil, que é uma alternativa bem viável, que é feito com um pano mesmo, de costura. Depois, não sei se o Fábio tem aí para mostrar, mas seria interessante para mostrar para os colegas aí o que pode ser utilizado. E você vai comprar na farmácia aquelas bolsas de água quente. Ou existem alguns materiais que são os materiais que são umas bolsas térmicas que tem um metal dentro que você clica e ele faz o aquecimento automático. E depois você põe na água quente para ele voltar ao normal. Então são meios que você pode utilizar em vez desse que o Fábio está utilizando. Então são alternativas. Olha lá. Essa é uma bolsa que o Fábio tem, olha lá, que você pode Comprei utilizar também. Isso dental. aí você encontra em farmácia. Dental ou tem em farmácia. Essa bolsa, tá vendo esse metal que tem no meio? Você aperta e esse gel em volta, ele aquece automaticamente. O interessante desse aí que eu gosto é porque a temperatura dessa bolsa, ela é uma temperatura já pré-ajustada. Então não tem um perigo de você aquecer demais e nem ficar frio demais. Então, geralmente, o tempo que ela está quente é o tempo que eu peço para o paciente utilizar. Isso daí você vai encontrar em loja de fisioterapia, ali quem está em São Paulo, na região do Borges Lagoa, tem muito disso daí. Então, são materiais simples de comprar, são materiais que não são caros, só que o benefício que ele faz é muito grande. Agora, não sou de São Paulo. Vai na farmácia e compra essas bolsas, é muito simples. Qualquer farmácia tem. Essa daí que o Fábio está mostrando. O ideal, então, Rodrigo, é ficar por 45 graus, é uma boa temperatura, por 20 minutos. Essa dura mais. Ela chega até 52 graus, é um pouquinho quente até, mas ela dura bastante. Essas aqui, muitas vezes, aí na Europa, que é frio, aqui em São Paulo, quando está frio, eu troco a bolsa e já coloco outra para ficar os 20 minutos bem no calor. Mas antes de tudo, que o paciente está descansando, antes de tudo, ela já sabe que a posição correta é lábios fechados, claro, quem fecha o lábio, dentes separados. Essa postura é essencial para não forçar a musculatura. Porque o negócio é tocar dente de baixa intensidade e longa duração. Isso força muito, né?
Então, ela está aqui descansando. Protocolo, Rodrigo, 20 minutos, 3 vezes ao dia. Muitas vezes não dá para o paciente fazer 3 vezes ao dia. Ele vai fazer 2 vezes ao dia, no final de semana, 3 vezes ao dia. A boca fica gostosa, cai. Porque aquela musculatura rígida, vasodilatou, o sangue circulou mais rápido, o oxigênio circulou mais rápido e o ácido lático foi removido. Então, esse é o mecanismo que acontece no vaso sanguíneo do músculo, né? Por isso que fica mole aqui. É uma fisioterapia, né? Fisioterapia, é o que a fisioterapia mas, assim, faz. 20 minutos, não é 19 nem 15 minutos. 20 minutos. Aí, em locais do Brasil, com muito calor, por exemplo, nós vamos modificar. Em vez de usar 20 minutos quente, nós vamos usar 12 minutos congelado. Depois que tirou o gelo, tem uma vasodilatação instantânea. É aí que vem todo esse aumento da circulação, né? Porque o gelo é uma analgesia e depois ele se torna, dilata todos os vasos sanguíneos e melhora o quadro do paciente. Ok? Calor, certo. 20 minutos, 3 vezes ao dia. Claro, isso no tratamento. Depois vai diminuindo com o tempo. Até só complementando essa parte quente, essas 3 vezes ao dia, eu gosto de pedir para o paciente, à noite, antes de dormir, ele tomar um banho bem quente. Depois que ele tomar um banho bem quente, ele fazer essa terapia com a banda, né? Com essa banda quente e o paciente dormir, porque ele dorme relaxado. Então, eu gosto sempre de fazer isso. O paciente, ele vai tomar o banho quente, vai fazer essa bandagem e vai dormir. Eu sempre peço ao paciente, nesse última terapia do dia, ele colocar isso daí, já ir para a cama, já ficar deitado. Por quê? Porque daí ele relaxa a musculatura. Porque muitas vezes o paciente, ele tem essa DTM, às vezes por tensão, e à noite ele faz esse apertamento justamente por causa desse tipo de tensão. Então, se ele toma esse banho bem quente, depois ele faz essa terapia e vai dormir, ele dorme mais relaxado. Ajuda nessa parte noturna. Então, isso eu gosto de fazer muito com os pacientes. Principalmente essa terapia da noite. E uma parte importante, muita gente fala assim, mas eu não tenho a bandana. Posso ficar segurando? A gente não acha interessante, porque quando você segura, você põe a mão, o que acontece? Você está atrapalhando todos os músculos aqui. Você não tem o mesmo relaxamento. Então, se você coloca aqui a mão, você está tendo que segurar. E o paciente, se ele coloca essa bandana, ele não tem que segurar nada, ele está totalmente relaxado. É muito melhor. E aí você, que nem o Fábio está mostrando, você não precisa trabalhar o trapézio, você faz isso aqui, você trabalha o trapézio. Então, não, o objetivo disso é relaxar a musculatura. Por isso que é importante ter sempre essa bandana. E eu vou perguntar aqui, raios 2 dentistas estão falando de trapézio. Quem trabalha com dor sabe que o trapézio refere... Quem sofre de DTM sabe que o trapézio refere dor para a DTM, para a cabeça. Isso é o mecanismo de dor referida, ou seja, um ponto gatilho, um ponto dolorido, refere dor à distância. Isso é bem claro para nós, né, que trabalhamos há mais de 10 anos. Outro assunto, esternocleido, refere muito para essa região, dentro do ouvido, da ATM, para o temporal. Esses pontos do masseter referem muito para o masseter superior, para os dentes superiores. Masseter médio e inferior para os dentes inferiores. Então, é comum também o paciente tratar endodontia de dentes, e a dor persiste, mas o problema é no ponto muscular, né? Isso é comum para nós. Você vai fazer a palpação, né? Desculpa, quarta-feira.
Palpação e Por exemplo, às vezes você vai fazer a palpação no paciente, você faz a palpação no ponto e pergunta ao paciente, o que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo pontual. Ou às vezes você aperta, você faz a palpação, está sentindo alguma coisa? Tá doendo. Aonde? Ah, tá subindo para toda a cabeça aqui. Isso quer dizer que é dor referida. Então é uma dor num ponto que se refere a outro ponto. É mais ou menos para a gente poder explicar de uma forma mais clara, é assim. É como se você tivesse uma caixa de força e a fiação. Às vezes você tem um problema no meio da fiação e a caixa de força que dá o problema. Ou seja, o problema não é naquele ponto, não é na caixa de força que caiu. O problema é naquele fio que está ligando até determinado ponto. Então você tem que achar onde está o problema. Isso é a dor referida. Você tem um ponto, você aperta um local e dói em outro. É isso aí que é essa dor referida que o Fábio está falando. E esse mecanismo não é fácil, precisa de Não. anos de estudo para entender, mas é rotina nossa, né? Quarta-feira, ele até permitiu eu falar do caso clínico dele. Só não vou falar o nome, tá? Estudou comigo, um dentista, que ele é muito mais inteligente que a média. Ele se tornou médico. No final do ano eu encontrei com ele, no churrasco de final de ano, tudo. Ele sentou comigo e falou, Fábio, eu tô com muita dor na face, eu preciso... Ele é classe 3, olha a confusão para o ortodontista, hein? Ele é classe 3 desde a época da faculdade. E eu fiquei quieto, falei, vamos marcar uma consulta, né? Como a gente estava no meio de 50 dentistas, eu só fiquei quietinho ouvindo as opiniões. Dentes desgastados, tem que aumentar o dente, isso, aquilo. Ele tem mordida cruzada, só aquilo. Bom, atendi ele naquele final de ano, do ano passado. Tomada de história, medicamentos inibidores dos receptores da serotonina. Ele tem um pouco de depressão, então ele toma medicamentos que fazem o masseter temporal ficarem rígidos, né? Apertarem. Então, aquilo é o foco dele. Ele já saiu daquela consulta fazendo exatamente o que a Patrícia está fazendo aqui. O calor. E eu falei para ele disso aí, da medicação dele. Ele já me mandou um monte de artigos logo em seguida, né? Falei, poxa, ninguém me falou isso. Ele como médico, hein? Nem médicos falaram isso. Enfim, quarta, estou tratando ele tá ficando bom. E depois a gente pensa em ortodontia. Mas eu fui bem claro, se não incomodar a tua estética, não vamos fazer ortodontia. Eu, como ortodontista, falei para ele, não vamos fazer ortodontia. Você tem que estar bem. Depois vamos pensar na tua estética, se você quiser, sim. A ortodontia é bem-vinda. Então, isso é rotina nossa, né? O outro caso clínico dessa semana, paciente com um aparelho, 12 anos, de um ortodontista espetacular aqui de São Paulo. Ele me manda todos os pacientes de DTM, né? E ele me ligou e falou, tá com estalo. Veja se o que eu estou fazendo, né, está envolvido. Tudo que eu fiz aí na Patrícia, ó, exame de palpação, foi diagnosticado DTM muscular. Vai continuar fazendo ortodontia sem nenhum problema, que a ortodontia não causa DTM. E depois de um dia a paciente já estava bem, porque apertava muito. Estudantes têm um grande nível de apertamento, porque ficam estudando muito, tensão de prova, assim como vestibulandos têm um alto nível de DTM, né? Alto índice de DTM, porque se aperta, estuda 8, 12 horas por dia, lá, com a tensão de passar no vestibular.
Então, esses são pacientes, assim, o índice é muito grande nesses pacientes, né? Esses foram os dois casos clínicos aqui que estou lembrando, né? E é importante, é que nem eu estava falando, vocês perceberem tudo que a gente está falando vem o quê? Da tomada de história. A tomada de história é a parte mais importante aí. Eu falo da medicação do paciente. Para ele saber da medicação, ele tem que fazer o quê? Tomada de história. Eu já tive pacientes que tinham DTM e eu identifiquei a DTM dele para saber, eu pergunto sempre a rotina de trabalho dele. Ah, eu trabalho na rua, trabalho fazendo isso, fazendo o que tá, mas como que é? Uma das minhas pacientes, ela trabalhava com uma mochila nas costas. E ela é representante. Então o que acontecia? Ela carregava uma mochila muito pesada. Eu falei para ela, a primeira coisa que você vai fazer, você vai trocar sua mochila. Você não vai usar mais mochila, você vai comprar uma mochila que tem a rodinha ou você compra uma mala. É o primeiro passo. Ela trocou a mochila pela mala, começou a fazer toda a parte de tratamento para DTM. Ela tinha DTM e dores nas costas. Sumiu tudo. Ou seja, só de trocar a mochila por uma mala e fazer o tratamento com essa parte de termoterapia, o paciente sumiu a dor. Ou seja, você tem que tomar história, você tem que saber tudo do paciente. Postura de trabalho. Hoje em dia, com muita gente trabalhando no computador, tem muito paciente que fica com a cabeça inclinada, fica assim, né? Ó, o tempo todo. Isso aí dá dor nas costas, dá DTM. Ou seja, tem que estar muito atento à tomada de história. É isso aí, hábitos. Tem que ver todos os hábitos. Porque às vezes uma coisa tão simples do paciente falar, mas eu trabalho, não aperto, não faço nada, mas eu vou trabalhar com uma mochila pesada. Não adianta, minha mala, minha bolsa, principalmente mulher, bolsa, isso aí do computador, o celular, é isso aí. Isso aí são os hábitos, isso aí não pode, é bolsa, ó. Eu tô falando e o Fábio tá mostrando a imagem, não tinha nem combinado isso aí. Então, para vocês verem, isso daí é importantíssimo. Tomada de história que você consegue saber o que o paciente tem, por que está causando a DTM. A DTM vem de algum lugar e você tem que examinar, você tem que fazer essa tomada de história. Olha lá, ó. Olha os hábitos, roer unha, bruxismo, carregar a bolsa pesada, mochila, postura no computador, postura de celular hoje em dia, né? Todo mundo está com celular, roer unha, tudo isso aí é hábito que tem que ser tirado. Se não tirar, não adianta, você vai tratar. Agora, um detalhe importante: a gente está falando de tratamento. Na verdade, não existe tratamento, existe controle da DTM. Porque se você fizer hoje, o paciente amanhã retornar a fazer o que ele fazia antes, volta todas as dores de novo. Então tem que ter controle. Qual que é o controle? É não tocar, é controlar os fatores de risco. Exatamente. Ansiedade, apertamento, se aperta muito e não Hábitos, melhora, vamos acabar com os colocar hábitos. uma placa, né? E aí vem. Vamos voltar para o paciente? Não está no selfie agora. Ótimo. Bom, claro que foi uma demonstração. Então, o que acontece? Depois de 20 minutos, não sei se chegou a 20 minutos de calor, aquela musculatura fica mais leve, tá mais leve. O que eu gosto de fazer? Fazer esse movimento, ó. Uma massagem, um alongamento do masseter. E o temporal é mais difícil com mulheres para alongar o cabelo. Em casa, eu gosto que a paciente faça o seguinte: abra e fecha. Abre, fecha, sem tocar dente. Porque aqui relaxou
agora está alongando, dando o formato do músculo, dando o tamanho do músculo original, certo? Então, isso aqui, o nome nós chamamos de ativo livre, né? Que é abrir e fechar. É um alongamento simples. Não adianta passar muito exercício que o paciente não vai fazer. Melhorou? Tá mais... O que você sente? Relaxado, né? A gente vai realmente um relaxamento nessa região. É isso. Músculo, a fisiologia. Para lá. Músculo, a fisiologia muscular é a mesma, né? Pode ser perna, face, a fisiologia é a mesma. O relaxamento é o mesmo. Feito, então, foi uma aula. Isso aí. Que foi legal. Foi ótimo. Vou ativar ver os comentários aqui. A gente já respondeu. Mas é assim, foi bem interessante que a gente colocou uma coisa mais intuitiva, né? Uma coisa mais prática, né? Mais fácil aí, foi interessante. Mas eu acho que era isso. A gente queria mostrar mais essa parte da DTM, o que era DTM muscular, o que era DTM articular, e mostrou uma parte do tratamento. É lógico que existem outros tratamentos aí no meio, existem outros exercícios, de agulhamento, existe mais partes de tratamento. Mas pelo menos isso aí já é um básico. Mais para frente, nós vamos ter live ainda o ano inteiro, né? Que a nossa promessa é live toda sexta-feira, entre 5 e 6 horas, durante um ano. Ou seja, esse ano inteiro nós vamos fazer live. Ou eu, ou o Fábio, ou nós dois. E nós vamos colocar provavelmente o DTM novamente em outros assuntos, outras lives. E aí a gente pode mostrar para vocês agulhamento seco, outros tipos de terapia, TENS. Então, durante o ano aí nós vamos dar bastante conteúdo. Tá bem? Então, Fábio, acho que era isso, né? Queria agradecer a todos aí a presença nessa apresentação aí, principalmente com o Fábio mostrando o paciente. E lembrando, sexta-feira que vem estamos aí de novo, falando novamente outro assunto. Durante a semana a gente já divulga o assunto que nós vamos falar. Se tiverem alguma sugestão de assunto, mandem pra gente aí no Milani Micheletti, que a gente vai preparar para falar numa próxima live. Tá bom? Obrigado. Aqui para mim é boa noite, para vocês aí é boa tarde, né? E muito obrigado novamente. Fabio, abraço, obrigado. Até a próxima. Aí. Até a semana que vem com outro tópico interessante aí. Valeu. Até. Valeu, abraço, tchau.